Senhoras e senhores, peço que se puderem, se quiserem e se gostam do canal Elegante, dê uma passada lá no meu apoia-se, apoia-se/elegante. Contribuindo com qualquer valor, você já ajuda muito na produção de conteúdo, na constância de vídeos, mas principalmente na motivação. Agradeço desde já, links na descrição. O nevoeiro acompanha a história de David Drayton, que após uma violenta tempestade, acaba tendo seu estúdio destruído por causa desse temporal. No dia seguinte, pela manhã, ele e sua família começam a observar um estranho nevoeiro que vem das montanhas em direção à sua casa, mas expressam indiferença porque não parecia grande coisa, parecia não ter tanta importância. Logo em seguida, David decide ir com seu filho à cidade mais próxima para se abastecer e comprar algumas coisas, e não demora para que aquele mesmo nevoeiro se apodere de todo o local, de todo o mercado, deixando praticamente todos ali dentro assustados. Principalmente depois que um sujeito entra nesse mercado sugerindo que tem algo no nevoeiro, tem algum tipo de perigo, ameaça dentro dessa neblina. De repente, um terremoto sacode o mercado, assustando mais ainda esses clientes, aquelas pessoas ali dentro, e quando alguém tenta sair daquele local, é misteriosamente morto. Pouco tempo depois, um grupo tenta achar algum tipo de saída pelo armazém, mas são impedidos por tentáculos que entram pela porta desse armazém, além de ferir alguns dos funcionários. Um grupo de céticos se aventura a sair do mercado do local para tentar fugir, pensando que esse desespero com o nevoeiro é exagerado, que na verdade não tem nada lá, e somem dentro dele. Quando anoitece, é quando o perigo realmente vem à tona, quando insetos gigantes, pássaros mutantes, aranhas esbarram contra as janelas do mercado, conseguindo invadir aquele espaço. Porém, com a coragem que aqueles clientes, que aquelas pessoas acabam tendo que desenvolver, elas conseguem dominar e eliminar várias daquelas criaturas, principalmente com o fogo. Mas quando as coisas pareciam que iriam se alinhar entre os sobreviventes, surge uma personagem que vê algum tipo de simbolismo naquela situação. Na verdade, que vê uma explicação para o que está acontecendo, afirmando que aquela situação nada mais é do que o apocalipse, que o nevoeiro e as criaturas são uma manifestação da ira de Deus contra a ação dos humanos. Isso acaba afetando alguns dos sobreviventes, algumas das pessoas ali ficam realmente abaladas e receosas, pensando se isso é de fato verdade. Os outros, que não acreditam tanto nisso, não veem tanta importância nas palavras da mulher, mas pouco a pouco ela começa a cativar aqueles que ficaram perturbados com o que ela tinha para dizer e com o que ela tinha dito também. Talvez esse seja uma das principais discussões dentro de O Nevoeiro, dentro do filme. Como o extremismo, como o fanatismo, nesse caso religioso, acaba tornando as pessoas uma versão mais sombria e piorada delas mesmas. E eu quero deixar claro que qualquer tipo de fanatismo faz isso com o indivíduo, não é só o fanatismo religioso. É lógico que especificamente esse é o caso, porque é uma forma de demonstrar como esse tipo de comportamento, esse tipo de crença exagerada, acaba cegando aquele que o detém. A senhora Carmody, a tal fanática religiosa, é um belo exemplo de como algumas pessoas que têm esse tipo de ideologia exacerbada dentro de si, que provavelmente a acompanhou durante toda a vida, principalmente na infância, reagem quando estão diante de uma situação absurda. E é lógico que no filme trata-se de algo bem surreal, a invasão de monstros e insetos gigantes, mas que em um nível mais profundo serve também como algo alegórico, mostrando que em situações de dificuldade, em situações antes nunca deparada na vida comum mesmo, cotidiana, esse tipo de pessoa tende a encontrar respostas em algo mais abstrato e às vezes até onírico. Porém, o problema realmente é quando esse tipo de posicionamento, esse tipo de ideologia acaba afetando aqueles que estão em volta de você. Quando essa crença cabe só à própria pessoa, quando essa crença move só aquela pessoa e interfere só nessa vida em específico, tudo bem, não é tão problemático quanto interferir e até ameaçar vidas alheias. Quando a personagem da Carmody diz que isso se trata de um arrebatamento, que é a ira de Deus sobre os humanos porque teoricamente a gente não está seguindo a vontade divina, aqueles mais frágeis, aqueles que não entendem a situação ou que não conseguem encontrar uma resposta racional, afinal, realmente é difícil imaginar algum tipo de explicação mais elaborada quando você está diante dessa própria situação extrema, a personagem consegue cativar esses indivíduos pela dúvida. A maioria ali não sabia o que pensar, não fazia a mínima ideia do que podia estar acontecendo, até porque não eram pessoas instruídas o suficiente para entender em um nível, digamos, científico. Isso não quer dizer que eles eram
eram burros. É só que é perceptível que aquela cidadezinha era bem simples mesmo, praticamente do interior. Então presume-se que aquelas pessoas não tinham esse entendimento, esse embasamento todo para poder analisar de forma mais concreta, objetiva e, como mencionado anteriormente, científica. A crença provavelmente movia muito daqueles indivíduos. Então é compreensível sim as pessoas acabarem sendo levadas a acreditar nas palavras de alguém que tem supostamente as respostas, porque a personagem fala com muita propriedade. Fala como se estivesse ouvindo Deus naquele momento, como se fosse a encarregada de passar essa mensagem à frente, mas o problema surge quando ela consegue cegar as pessoas da mesma forma que ela está pelo extremismo, não pela crença, mas pelo extremismo. Isso faz com que ela consiga praticamente mandar naquelas pessoas, faz com que ela seja vista como uma espécie de rainha, em termos bem gerais e grosseiros mesmo. Então o que ela manda eles fazerem, independente do quão errado, do quão antiético seja, eles vão obedecer. E aí a gente entra em outra discussão que é muito pertinente no filme, que na verdade eu ouso dizer que é o tema principal, que é como o ser humano reage quando está livre de qualquer limitação, de qualquer restrição, de qualquer lei e regra. É basicamente isso o que a gente vê naquele mercadinho. Não existe mais civilização naquele microcosmo, que não se limita ao próprio mercado, mas como é o núcleo principal, como é o que a gente acompanha, é o que a gente tem como base e ponto de referência. Inclusive, é até verbalizado essa ideia. Aquela sociedade, mesmo que representada por poucos indivíduos, era civilizada. Existia ordem, existia hierarquia, existia respeito. Mas quando isso é tudo posto de lado de forma abrupta e forçada, o que resta? Por que as pessoas vão manter sua civilidade, vão manter sua humanidade, se ninguém mais faz o mesmo? Qual que é o propósito? Qual que é a lógica? Num cenário como esse, apocalíptico, onde as pessoas morrem só por saírem da onde estão, o desespero toma tanto conta da pessoa, do indivíduo, do seu cérebro, da sua mente, que é difícil se manter racional de fato. Parece que os instintos mais primitivos, antes adormecidos e selados por causa da vida em sociedade, acabam se libertando de forma bem natural. E o personagem do David, o protagonista, ele tenta manter sua racionalidade, ele tenta manter viva a sua moral, a sua ética, mesmo percebendo que não estava ajudando em nada, mesmo percebendo que naquele momento já era inútil, porque as pessoas, depois de tomadas pelas palavras da fanática religiosa, já não conseguiam ouvir nada com o mínimo de racionalidade. Tudo ali virou passional. As pessoas queriam sobreviver a qualquer custo e estavam dispostas a matar uns aos outros para conseguirem sobreviver, achando que, após aquele tumulto, aquela confusão, iriam ser salvos por Deus ou qualquer tipo de entidade parecida. E esse tipo de cenário é muito interessante porque realmente é como se fosse a sociedade representada em poucos indivíduos. A gente tem pessoas que são facilmente influenciadas, a gente tem pessoas que ficam extremamente desesperadas ao ponto de caminharem para a própria morte. A gente vê indivíduos que conseguem manter o controle mesmo estando com muito medo, pessoas que se descobrem líderes nesse tipo de situação, pessoas que se descobrem altruístas, mas com certeza o que mais aparece são as pessoas que basicamente só se importam com elas mesmas. O que eu não diria que é um defeito, até porque o senso de autopreservação é presente em praticamente todos os seres vivos, mas algo que fica implícito, pelo menos na minha visão nesse filme, é que tudo daria muito mais certo se essas pessoas buscassem trabalhar em conjunto, buscassem um convívio e uma harmonia, porque o que a gente mais vê são pessoas tentando salvar a própria pele e de forma solitária. Às vezes até vão com outros personagens, até tentam ter um tipo de segurança com mais pessoas, mas quando a situação aperta ou quando parece não ter mais saída, talvez o desespero ou simplesmente o medo de fato, acabam fazendo essas pessoas tomarem decisões estúpidas e consequentemente acabam morrendo por causa delas. E de fato é bem difícil você julgar e falar que esses personagens são idiotas porque na verdade eles refletem quase que perfeitamente comportamentos que a gente enxerga na nossa sociedade e que provavelmente a gente veria em situações semelhantes. Não iguais, não precisam ser iguais, mas em situações corriqueiras mesmo. Pra falar a verdade, é muito fácil dizer que trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo seria mais fácil, seria na verdade o ideal, quando a gente tá de fora, quando a gente tá vendo a situação e não participando dela. Mas você nunca sabe qual seria a sua reação dentro de um evento como esse, como você reagiria, porque na verdade é bem provável que você não saiba quem você realmente é, o que você está disposto a fazer para sobreviver, para se alimentar, para simplesmente viver. E esse é um conflito moral muito forte em certas circunstâncias. Ninguém gosta de pensar que faria atrocidades e crueldades como a gente vê até no filme, porque isso diz muito não só da raça humana, da espécie humana, mas de nós mesmos. Se a gente pensar nesse tipo de coisa, a tendência é acreditar que buscaríamos algo mais racional, porque somos seres pensantes. Mas esse tipo de situação, especificamente proposta no filme, provavelmente atiçaria e despertaria todos os instintos mais primitivos que existem em cada pessoa, em cada ser humano. Então a racionalidade provavelmente duraria pouco tempo, assim
assim como conceitos estabelecidos pela sociedade para controlar justamente esses instintos. Então a moralidade, a ética, qualquer senso comum, às vezes até de justiça, poderia ir por água abaixo. No fim, o nevoeiro basicamente prova que o ser humano é selvagem em sua essência, que sem regras, sem leis, sem nada para refrear esses instintos, nós seríamos tão perigosos e ameaçadores quanto os monstros que saem do nevoeiro. E toda essa discussão que permeia praticamente o filme inteiro dá muito mais valor à obra do que ela em si, porque até mesmo para a época, a tecnologia dos monstros, o CGI, causava um certo desconforto, já era algo datado. E o roteiro também tem certas limitações e o desenvolvimento dos personagens é praticamente nulo, pelo menos de forma individual, quando se trata da circunstância e da situação, principalmente quando rola debate em tela, não tem do que reclamar, realmente nos faz pensar, nos instiga a refletir sobre o que está acontecendo, mas desenvolvimento pessoal de personagem e de emoção mesmo transmitida é bem escasso. A própria trama acaba demorando para mostrar todo o seu potencial, o que acaba sendo camuflado justamente pelos conceitos filosóficos, às vezes até existencialistas, mas principalmente debates sociais e reflexivos de conflitos internos. Mas definitivamente o que torna esse filme memorável, não exatamente bom ou ótimo em qualidade, mas com certeza memorável para quem assiste, é o seu final. É impossível mencionar, comentar, analisar o nevoeiro sem tocar no final. Basicamente, esse filme ele consegue construir uma atmosfera de tensão e paranoia muito forte. É bem eficaz nesse quesito, porque mesmo a trama sendo, digamos, parada, não necessariamente de uma forma pejorativa, ela o tempo todo tá empenhada em te fazer ficar apreensivo, ficar pensando e cogitando o que pode estar acontecendo. Na verdade, o que ocasionou o surgimento dessas criaturas. Mas não só isso. Com o passar do tempo, com a relação dos personagens que vai se construindo, que vai se desenvolvendo, a gente percebe que a qualquer momento, esses próprios personagens que a gente começou a acompanhar podem se tornar uma ameaça uns aos outros. Então, os monstros, aqueles insetos gigantes, deixam de ser a única ameaça para se tornarem mais uma ameaça. E às vezes, parece que nem são tão perigosos quanto realmente são. Porque as pessoas, como eu falei, acabam demonstrando uma capacidade de destruição muito alta. E essa paranoia, essa tensão, principalmente pelo fato dos personagens estarem localizados em um ambiente praticamente claustrofóbico, que não é exatamente pequeno, mas acaba se tornando pelo perigo externo e pelo perigo interno, é um dos grandes trunfos desse filme. Até porque ele não nos deixa criar esperanças ou criar expectativas. Acredito que naturalmente isso aconteça porque a gente sempre espera algo bom, pelo menos falando de forma generalizada. Porém, se você analisar o filme, você percebe que ele busca ser um retrato bem cru, bem visceral de relações humanas de fato, em uma situação extrema. Então, em nenhum momento eu percebi, pelo menos pessoalmente, alguma pretensão de te entregar algo que satisfazesse por ser próximo de algo feliz, de um final feliz, digamos assim. Tanto que o próprio final é justamente subversivo. Também não é como se fosse algo completamente inesperado, mas definitivamente é algo que surpreende pela coragem e pela forma como é feito. E o irônico é que, de certo modo, o final é esperançoso. Porém, o que acontece antes desse final esperançoso é extremamente trágico e doloroso. E olha que nem são personagens que você acaba se apegando ou que você acaba se cativando. São personagens bem esquecíveis, para falar a verdade. Porém, pelo impacto e pela, novamente, maneira como é demonstrado em tela, como todo o clima, toda a atmosfera é construída para criar aquela cena, é o que te deixa anestesiado. Porque no primeiro momento você pensa que aquela decisão que eles tomam no final é a correta. Porque em determinado momento você simplesmente perde as esperanças de que o mundo volte a ser normal de novo. Ou que aquelas pessoas consigam voltar à normalidade. A gente não tem um panorama geral, a gente não sabe como está o mundo, a gente fica restrito àquele microcosmo, mas essa é a noção basicamente. Então, como eu falei, a gente compra a ideia dos personagens. Acredito que até muitas pessoas fariam a mesma coisa, porque parecia ser a única saída. Contudo, quando eles fazem o que queriam fazer, o pior acontece. E é o pior porque eles já tinham feito o que queriam fazer. E esse final, por mais impactante, surpreendente e forte que ele seja, é extremamente preciso e condizente com tudo que havia sido estabelecido, com tudo que havia sido mostrado. Era preciso um final desse para coroar esse estudo, esse ensaio sobre o comportamento humano.